Gabriel, aquele que está sempre diante de Deus. O anjo Gabriel aparece na Bíblia, ao longo da história, em diversas intervenções interessantes. E nós estamos vendo aqui nesse momento da nossa história, do Evangelho de Lucas, como que Gabriel está intervindo, fazendo anúncios de crianças que nasceriam. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos prosseguir. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Estamos então... Vamos pegar aí pelo verso 26, recapitular um pouquinho, né? No sexto mês da gravidez de Isabel, né, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que descendia de Davi. E a virgem chamava-se Maria. E esse nome Maria, né, claro, é a maneira que a gente vê em português, Miriam, no hebraico. Então, quando você olha lá no Antigo Testamento, a irmã de Moisés chamava-se Miriam, é o mesmo nome dessa jovem aqui, Maria, Miriam. Tem vários nomes que a gente vê diferente no Antigo Testamento e do Novo, porque uma tradução é feita do hebraico e outra do grego. E às vezes os tradutores traduzem de maneira diferente. Então você pega, por exemplo, Jesus, né? Jesus, o nosso Senhor. Josué. Jesus e Josué é o mesmo nome. Só que você traduz Josué lá do hebraico, né? Para o português vem Josué, e quando você pega do grego, né? Yeshua vem Jesus. Miriam, Maria, mesmo nome. Então tem algumas coisas assim que a gente às vezes perde um pouquinho, né? Judas, né? Judas, Judá e Judas é o mesmo nome. Então tem gente que acha assim, nossa, tinha um Judas, vamos dizer assim, um Judas bom, do bem, um Judas do mal. Não, tinham muitos homens chamados Judá, né? Que nós pensamos no Judas Iscariote, no Judas Tadeu. Mas enfim, esses nomes são nomes bem comuns e é bom a gente conhecer um pouquinho mais deles. Se você tem curiosidade, eu vou lhe dar uma sugestão. Tem duas Bíblias em português, que é a Bíblia Judaica Completa, do David Stern, e a Bíblia, se eu não me engano, a Bíblia Israelita é o nome. São edições em português. Um é um projeto israelense-americano, que é a do David Stern, e a outra, se não me engano, é um projeto brasileiro mesmo, de traduzir a Bíblia para o português atual, um português bem bom de ler, mas preservando todos os nomes em hebraico. Aí a gente vai ler assim e a gente percebe, é a mesma pessoa, mas é o mesmo nome, né? Então esse nome Maria não é um nome novo, é um nome muito antigo, Miriam, lá do Antigo Testamento já. Então essa virgem, essa mocinha chamada Maria, ou Miriam, apareceu um anjo na frente dela. Que anjo? O Gabriel, o mesmo que conversou com Zacarias, o mesmo que já aparece no Antigo Testamento. Mas o anjo aproximou-se dela e falou, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Isso aqui é frase para deixar qualquer um perturbado. Qualquer um que leve Deus a sério e que tenha um pouquinho de conhecimento do povo de Deus, da história do povo de Deus, da história de Deus com o seu povo, ouve uma dessa, isso aqui é uma pancada. O anjo chegou para uma menina. Para começar, nessa sociedade, mulher não tinha muita importância. Jovem, menos ainda. Criança, então, não existia, né? Ele chega para uma jovem, ainda há pouco ela era criança, então, aquela pessoa sem importância, uma família, não era uma família nobre, né? E aparece um anjo para ela, que já é muita coisa. Aí esse anjo chega para ela e fala assim, alegre-se, agraciada. Agraciada é quem recebe uma graça, é quem recebe o favor de Deus. Opa, peraí, como assim um anjo está dizendo que eu estou recebendo o favor de Deus? Isso é muita coisa. O Senhor está com você. Isso é um anúncio muito grande. Só ver o anjo já é muito grande, mas essa frase toda, né? E aí ela ficou perturbada com essas palavras. A Bíblia fala isso, perturbada. Ela ficou pensando o que significava isso tudo. Maria tem uma característica que a gente vai ver ao longo. A gente vê dos outros evangelhos já, né? Maria, ela pensava muito. A gente lê alguns textos. E Maria guardava essas coisas no seu coração. E Maria ficou pensando. Maria era sábia. Maria não era tagarela de sair falando. Ela pensava, ela meditava nas coisas, ela guardava as coisas para ela. E processava. E ela ficou pensando no que significava essa saudação. E o anjo percebeu. E o anjo falou assim, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Ele já tinha falado e agora repetia, mas ele acrescentou, não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Então, pense o seguinte, você não precisa ter medo. Deus está lhe favorecendo. Não é coisa para ter medo, é coisa boa.
Você ficará grávida. Imagina, ele chega para uma adolescente, chega um anjo para uma adolescente solteira. Você vai ficar grávida. Que coisa boa! Numa sociedade pós-tribal, já organizada, mas muito severa, muito rígida. A moça está prometida em casamento para um rapaz, para um senhor, para um moço, não sei, a gente não sabe a idade de José, né? E aí chega um anjo e fala assim, Maria, que coisa maravilhosa, você, adolescente, vai aparecer grávida. Está percebendo a dificuldade para Maria que está se apresentando, né? E por que eu estou falando do adolescente, gente? Né? Eu sei que muita gente imagina Maria uma mulher adulta, bem informada e tal, mas a gente, quando vai estudar um pouquinho essa sociedade aqui, a idade das mulheres casarem não é a idade que as mulheres casam hoje. Tudo bem que hoje é complicado porque a gente tem adolescentes de 35 anos, né, morando com os pais. Hoje o mundo está meio diferente. Mas, vamos lá, né? Com que idade que uma moça se casava aqui nessa realidade? Adolescente. O que a gente hoje chama de menina, naquela época, era uma mulher. Uma mulher que inclusive sabia cuidar da casa, dos filhos, tinha responsabilidades, sabia fazer um monte de coisa em casa que hoje um casal de 40 anos não sabe fazer juntos, né? E o homem, com 13 anos, era homem. Tinha que assumir responsabilidade, já podia ser um dos 10 que formavam uma sinagoga. A vida era mais dura, a coisa começava mais cedo. Então o anjo chegou e falou, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você vai ficar grávida e vai dar luz a um filho. E você vai colocar nele o nome de Josué. Aí você fala assim, não, Carlos, é Jesus. Então, Josué. É que Josué e Jesus é o mesmo nome. Eu estou te chamando a atenção porque se você entender Josué e você entender Jesus como um nome só, você pode olhar uma notinha de rodapé na sua Bíblia ou algum dicionário e perceber, o que quer dizer Josué? O Senhor salva. O nome do seu filho vai ser o Senhor salva. E não é só isso. Josué era o nome do homem que recebeu de Moisés. Moisés foi o grande, o legislador, o líder, o profeta. Josué foi o homem que recebeu de Moisés a incumbência de seguir com o povo de Israel quando Moisés morresse. Moisés não entrou na Terra Prometida, morreu logo antes. E Josué foi o general que liderou a entrada do povo em Canaã. E aí essa mocinha, Maria, recebeu o anúncio, você vai ficar grávida, vai ter um filho e seu filho vai se chamar Jesus. Jesus, Josué, que é esse nome histórico importantíssimo que é o Senhor salva. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Pausa aqui. Ninguém era chamado Filho do Altíssimo. Ninguém. Servo do Altíssimo. Filho? Não. Aqui é a grande bomba atômica desse momento. Maria, você vai ser a mãe do Filho de Deus. Maria, mocinha, adolescente, Deus está vindo para a Terra. Sabe Deus, o Criador, jamais visto e sempre percebido? Ele está vindo em forma humana. E ele vai nascer de você. O Filho de Deus vai nascer de você. Você vai ser a mãe do Filho de Deus. Está entendendo? Se você está, fantástico. Porque eu não estou. Para mim isso aqui é grande demais. Entender racionalmente, até estou aqui lendo e falando para você, mas pegar isso aqui, eu acho que só Maria mesmo. Só Maria para segurar essa bomba no peito de saber que agora a história mudou e agora faz assim, faz um risco na história e fala assim, antes de Cristo e depois de Cristo, e esse Cristo é teu filho. Só Maria para segurar essa. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Gente, o trono de Davi nunca mais foi recuperado. O trono é o poder, tá? Não é a cadeira que Davi sentava. O poder de Davi nunca mais foi recuperado. Israel era uma nação escravizada por Roma e trocou de dono várias vezes. Foi Grécia, foi Macedônia, foi Pérsia, foi Babilônia, era Roma, foi a Síria. E, de repente, como é que é? O trono de Davi vai ser restaurado e vai ser teu filho. Teu filho vai ser filho de Deus e vai receber o trono do seu antepassado Davi. E ele vai reinar para sempre sobre o povo de Jacó. Um reino que não vai ter fim. Ele vai ser o rei sobre todos. Então, assim, Maria, você é a mãe do grande rei.
Eu estou tentando ser enfático aqui, é claro que eu não vou conseguir ser enfático o suficiente para um anúncio desse tamanho. Né? É o anúncio que mudou a história, só isso. Né? Essa conversa aqui mudou a humanidade, tanto que a gente fala antes de Cristo, depois de Cristo, e a civilização é o que é por causa disso aqui. Então, é o que é no lado bom, é claro. Né? E aí Maria perguntou ao anjo, agora para. Você assistiu o vídeo que eu falei, onde Zacarias perguntou para o anjo? Se você não assistiu, volta, tá? A gente está aqui avançando no Evangelho de Lucas. Se você chegou agora, dá uma pausa aqui. Tem os vídeos anteriores, volta lá, assiste. É o começo do Evangelho, eu conto quem é Lucas, por que a gente sabe que foi ele que escreveu o Evangelho, enfim, a amizade dele com Paulo, essas histórias aí que são importantes. E aí tem um momento que eu falo de que Zacarias duvidou assim no sentido, não acreditou na palavra que o anjo lhe deu. E como aquela dúvida de Zacarias, ou aquela pergunta, foi completamente diferente da pergunta de Maria. Zacarias ele colocou uma objeção. Assim, não dá, eu sou velho. Como é que eu vou acreditar nesse anúncio? Sou velho. Minha mulher é velha, estéril. Maria não. Maria, ela já está assim, ó. Primeiro, que você vê que ela segurou no coração o que veio para ela, né? Ela recebeu o anúncio e ela ficou pensando o que seria essa saudação. Segundo, que Deus conhece o coração de Zacarias e de Maria e o anjo vem da parte de Deus, então o anjo também sabe o que está acontecendo, né? E aí Maria faz uma pergunta assim, mas como é que vai acontecer isso se eu sou virgem? Não é que não dá para acontecer, mas como é que vai acontecer? Porque até então, e também depois disso também sempre foi, né? Para nascer um filho precisava de um homem e de uma mulher, uma relação sexual, uma concepção. E aí então vinha uma gravidez. Maria falou, tudo bem, tem uma promessa, tudo isso que foi falado, mas como é que vai acontecer isso? Porque eu sou virgem. Ela não era casada. Ela não era casada com José, da tribo de Davi. Eles não tinham relações ainda. Então, como? De que jeito vai acontecer isso? Qual é o processo? Né? E o anjo respondeu, veja que o anjo não dá nenhuma bronca nela, não dá nenhum... Por quê? Porque ali foi uma dúvida sincera. Tá? A gente vê isso na Bíblia, tá? Desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. Uma coisa é duvidar de Deus, outra coisa é não entender, é ter dúvidas. Não duvidar no sentido assim de, rejeitando, não, dúvida, não entendi, como é que vai acontecer isso? Me ajuda. É diferente. Deus não repreende a gente por a gente ser de mente que não alcança as coisas grandiosas. Ele vem e explica, tanto que Jesus contava parábolas, tanto que Deus veio à Terra na forma humana, né? O que Deus não se agrada é da gente entender e não acreditar. Isso não agrada a Deus, está muito claro no texto sagrado. Mas enfim, o anjo respondeu o seguinte, olha, o Espírito Santo virá sobre você. Lembra que eu falei que o Espírito Santo não era assim sobre todo o povo de Deus como é hoje? Mas um anúncio especial, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Ou seja, não haveria uma relação sexual. Algumas civilizações pagãs, alguns cultos pagãos, eles tinham essa coisa até que eles chamavam de prostituição ritualística. Eram realmente prostitutos e prostitutas nos templos, as pessoas pagavam para fazer sexo, e a ideia é que enquanto havia aquela conjunção carnal, o ato sexual, ali era o próprio Deus ou a própria deusa que estava fazendo sexo com a pessoa que estava pagando. E isso é muito de religião pagã. Né? Então tem muitas histórias de semideuses gregos, né? Porque a deusa fulana veio à terra, seduziu o fazendeiro lá, o artesão, ou quem fosse, e aí nasceu depois uma criança, então, mas eles tiveram sexo, né? O deus tal veio à terra e se apaixonou por uma mulher, fez sexo com ela teve um bebê que era um semideus. Isso é conversa de pagão. Aqui não teve nada disso. Aqui foi o seguinte, Maria, você vai continuar virgem. A sombra do Altíssimo vai te cobrir. O poder de Deus vai vir sobre ti. É um ato de Deus, é um ato miraculoso. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. A palavra santo, tá? Só para não ter confusão, santo quer dizer separado. Alguém que é destinado a um serviço especial. Alguém ou alguma coisa, um objeto, um lugar, uma data. Santo quer dizer isso, é separado para uma finalidade especial e não para as finalidades comuns. Então, é assim que viria, seria anunciado que aconteceria
essa concepção e esse nascimento. E o anjo prossegue, também é Isabel, tua parente. Ah, agora a gente conecta aqui, né? Isabel e Maria tinham um grau de parentesco. A gente não sabe exatamente qual, tá? Porque tem algumas palavras dentro dessa cultura que tem um significado mais amplo. Por exemplo, quando falava que o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Davi não era pai no sentido que a gente fala pai, o pai e filho, né? O pai, o progenitor literal de Jesus Cristo. Ele era antepassado. Então, pai quer dizer antepassado aqui. Então, a sua parenta pode ser prima como a gente entende, pode ser uma prima em segundo grau, pode ser uma prima distante, né? Tinha algum grau de parentesco entre elas. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice, né? Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Então o anjo ainda dá mais um anúncio para Maria, que não tem nada a ver com Maria nesse momento ali com a gravidez, mas assim aquela bondade de contar mais uma coisa boa. E não é só isso não, tá? Não é só você não. A sua parente Isabel também está grávida de 6 meses já. O que o pessoal dizia que era impossível está acontecendo, tá? Vai acontecer coisa boa. E aí Maria dá aquela resposta que eu quero deixar você com essa resposta, né? No final aqui o anjo vai deixar Maria, mas essa frase de Maria é para a gente parar, aprender, pensar, sabe? Se você é aquelas pessoas que anota agora, anota essa frase. Se você é das pessoas que grifa na Bíblia, grifa, sabe? Pega um canetão assim, né? Você tem um desse aqui assim? Marca ali. Ou escreve no celular, não sei, mas guarda essa frase. Depois de todo esse processo, essa conversa toda, qual é a resposta de Maria? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra.